Bom, pessoal, olá a todos. Agora que nós já terminamos a série, né, Jesus antes de Jesus, e olha que tem alguns personagens que eu nem mostrei porque são mais insignificantes, não teria mais uns 10 vídeos aí, mas enfim. Agora vamos falar um pouco sobre o Jesus histórico, tá? Deixa eu só dar um avisinho aqui antes, até porque tem alguns cristãos que têm aparecido no meu vídeo, e bons cristãos, né, pessoas bem educadas. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou contestar as afirmações de que os historiadores falaram de Jesus, tá? Para deixar bem claro aos cristãos. Portanto, os cristãos podem não gostar desse vídeo. Portanto, evitem assistir. Se você é cristão, católico, evangélico, espírita, protestante. Tem até um espírita que falou aí pra mim que acha que Jesus foi o espírito mais evoluído que passou pela Terra. Tudo bem, é um direito seu. Então evita de assistir o vídeo, ok? Por quê, Ronaldo? Porque eu não tenho interesse nenhum em atacar a fé dos cristãos ou desconverter os cristãos do cristianismo, mas apenas analisar mais uma questão teológica honestamente. Então, se a historicidade de Jesus também tem a ver com teologia, é um tema que eu vou ter que abordar e com certeza vai ser contra a fé dos cristãos, mas não é o meu interesse. Eu tenho que abordar pela questão teológica. Então, quem tem sua fé, eu respeito muito, para deixar bem claro, e desejo mesmo que não assista esse vídeo, tá? Porque assim evita discussões desnecessárias e a pessoa depois ficar com a fé abalada, ou chateado, ou até discutindo no canal. Então, se você é cristão, Ronaldo, eu sou católico. Amém, vai lá na sua igreja, boa missa aí pra você, nada contra. Ronaldo, eu sou espírita. Amém, vai lá pra sua sessão, vai ler lá o livro de Chico Xavier. Não tenho nada contra, mas é um tema que eu tenho que abordar aqui honestamente, ok? Então vamos lá. Após a série Jesus antes de Jesus, muitas pessoas têm argumentado que há sim um consenso entre acadêmicos e historiadores de que Jesus de fato existiu, ainda que sua história tenha sido floreada. Na verdade, é bem provável sim que tenha havido um personagem real, um profeta da Galileia chamado Jesus. Mas a grande questão é, se houve esse Jesus, qual que foi a sua história? Porque será que foi a mesma dos evangelhos? Porque se a sua história for tão grandiosa, né, como o Novo Testamento dá a entender, né, alguém que curou leprosos, ressuscitou mortos, expulsou os mercadores do templo, entrou em Jerusalém sendo saudado pelas pessoas. Um detalhe, todos esses feitos nós vimos que outros personagens fizeram antes, mas enfim. Por que nenhum historiador percebeu Jesus? Nenhum sequer. É uma questão interessante. Na verdade, existe uma lista de historiadores que os cristãos alegam, e os apologistas, que falam sim de Jesus. Não, Ronaldo, todos os historiadores têm um consenso acadêmico que todos eles falam que Jesus foi sim registrado pelos historiadores. Mas será verdade? Vamos analisar um por um e ver se de fato eles falaram ou não. Aí cada um tire as suas conclusões. Então nós vamos analisar um por um desses historiadores, dessa lista enorme que as pessoas colocam, Tácito, Plínio, Suetônio, Filo, Júlios Africanos, enfim, todos. E aí nós vamos ver se realmente eles falaram realmente de Jesus ou não, tá? E cada um tire suas conclusões. Vamos começar com o mais famoso de todos, que é José. Apesar de eu já ter falado disso aqui no vídeo, mas o vídeo ficou um pouco resumido, então aqui eu vou falar um pouco mais detalhado e com muito mais material para vocês analisarem sobre a historicidade de Jesus segundo Flávio Josefo. Flávio Josefo, todo mundo sabe, é um dos mais importantes historiadores do primeiro século. Flávio Josefo Iosef ben Matitiarro, ele viveu aproximadamente 37 ou 38 depois de Cristo, até o ano 100, então ele é bem contemporâneo, né, aos acontecimentos ali do começo da igreja, de Jesus, etc. Ele chegou a fazer parte da revolta dos judeus contra Roma e da queda de Jerusalém no ano 70. Como profeta, ele predisse a derrota dos judeus e que Vespasiano seria proclamado imperador, como de fato foi, durante o cerco de Jerusalém. Por isso se tornou seu protegido e se aliou aos flavianos. Daí a mudança do nome de Iosef ben Matitiarro para Flávios, de Flaviano, Flávio Josefo. Ele escreveu a História dos Judeus e a Antiguidade dos Judeus. Aqui é um busto de Flávio Josefo. 3 citações de Flávio Josefo são atribuídas como provas históricas da existência de Jesus. Eu vou mostrar as 3 aqui, tá? Sendo a primeira chamada de Testemunho Flaviano. Ao contrário dos apologistas, entretanto, muitos estudiosos, inclusive os autores da Enciclopédia Britânica, consideram esse trecho como uma inserção posterior feita por copistas cristãos. Vamos ver o que diz o Testemunho Flaviano. Ele diz que naquele tempo nasceu Jesus, homem sábio, se é que podemos chamar homem, então aqui ele faz uma exaltação, né? Se é que podemos chamar homem, realizando coisas admiráveis, ensinando a todos os que quisessem inspirar-se na verdade. Inspirar-se na verdade, prestem atenção.
não só foi seguido por muitos hebreus, como por alguns gregos. E aqui que é o detalhe mais importante de Flávio Josefo. Ó. Ele era o Cristo, o Messias esperado pelos judeus, o Cristo. O Christos em grego tem o mesmo significado do Machia para os hebreus. E Josefo sabia disso, que ele era judeu. Então ele diz claramente, ó, ele era o Cristo, sendo acusado por nossos chefes do nosso país ante Pilatos. Este o fez sacrificar. Seus seguidores não abandonaram nem mesmo após sua morte. Vivo e ressuscitado, então aqui Josefo supostamente admite que Jesus morreu e ressuscitou. Ele reapareceu ao terceiro dia após sua morte, como haviam predito os santos profetas. Isso aqui também não seria típico de um judeu, porque o judeu conheceria as profecias do Velho Testamento, e não tem nenhuma profecia que diz que o Messias ia morrer e ressuscitar 3 dias depois, tá? Quando realiza outras 1000 coisas milagrosas, a sociedade cristã que ainda hoje subsiste tomou dele o nome que usa. Algumas variantes aqui dizem que os cristãos que hoje ainda existem, tá? Então aqui varia um pouco da tradução, tá? Agora, por que esse trecho é considerado uma inserção posterior, Ronaldo? Primeiro, já foi feito exames grafotécnicos e de autenticidade, feito pela Universidade de Tübingen, revelaram que a citação de Josefo sobre Jesus é uma adulteração tardia. A Universidade de Tübingen, além de ser uma das mais antigas da Alemanha, ela se destaca pela qualidade dos seus cursos e pelo quadro de docentes e ex-alunos recebedores do Nobel em diversas áreas do conhecimento. Então, para quem não sabe, esse trecho aqui de Josefo já foi passado por um exame grafotécnico e já foi comprovado que ele é uma farsa, ok? Por isso que a própria enciclopédia britânica, e se eu não estou enganado, a enciclopédia católica também diz o mesmo, tá? Primeiro, Josefo era um fariseu, ele era um judeu fariseu que se converteu ao helenismo. Só um cristão diria que Jesus era o Messias. Josefo teria tido que renunciar às suas crenças para dizer isso. E Josefo morreu como fariseu. Até hoje os judeus esperam o Messias. Então, se um judeu falasse que alguém era o Cristo, esse alguém iria se converter ao cristianismo, não ia continuar sendo judeu e fariseu até a morte. Josefo costumava escrever capítulos e mais capítulos sobre gente insignificante. Tem até aquele Jesus que eu já mostrei naquela série para vocês, né? Jesus antes de Jesus. Enfim, ele escrevia capítulos e mais capítulos sobre gente até insignificante e eventos obscuros. Aquele Jesus que estava lá gritando desgraça sobre Jerusalém, não sei o quê. Então é muito estranho. Como é possível que ele tenha despachado Jesus, uma pessoa tão importante, só com isso daqui? Quer dizer, fez coisas admiráveis e milagrosas. O quê? Quais são as coisas admiráveis e milagrosas? Josefo teria escrito, acho que uns 3 ou 4 capítulos só sobre Jesus. Josefo ele era parecido comigo nisso, ele era um escritor compulsivo. Os parágrafos antes e depois desse trecho descrevem como os romanos reprimiram violentamente as sucessivas rebeliões judaicas. O parágrafo anterior começa com: por aquela época, mais uma triste calamidade desorientou os judeus. Será que essa triste calamidade se refere à vinda do realizador de 1000 coisas milagrosas? Porque é isso que nós temos aqui no testemunho flaviano. Ele está falando de tragédias, ele interrompe as tragédias para falar de Jesus e volta a falar das tragédias. Então só se Jesus seria uma calamidade, ou aos romanos matando os judeus. Essa suposta referência a Jesus não tem nada a ver com o parágrafo anterior. Parece mais uma inclusão posterior, porque ela fica fora de contexto. Josefo está falando de calamidades, aí ele interrompe para falar de um homem que era o Cristo e continua falando das calamidades. Não bate o contexto. Finalmente, o que é ainda mais convincente, se Josefo realmente tivesse feito essa referência a Jesus, os pais da igreja, pelos 200 anos seguintes, certamente teriam usado, a citação de Josefo para se defender das acusações de que Jesus seria apenas um mito. Que nem eu mostrei para vocês, essas questões de Jesus existir ou não, ela é debatida desde Justino, Orígenes. Lá dos primeiros pais da igreja, eles já tinham que defender a existência de Jesus. Então eles poderiam ter feito uso de Josefo se essa citação aqui dele existisse. Contudo, Justino, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria e Orígenes, eles nunca citam esse trecho, nunca. Sabemos que Orígenes leu Josefo, que ele deixou o texto criticando Josefo por este atribuir a destruição de Jerusalém à morte de Tiago. Aliás, Orígenes declara expressamente que Josefo falava de João Batista e nunca reconheceu Jesus como Messias. Eu vou mostrar daqui a pouco a citação de Orígenes aqui no vídeo. Mas só para vocês saberem, esses aqui são todos os pais da igreja que tiveram acesso a Josefo e nunca falaram desse testemunho flaviano. São Crisóstomo, ele não faz nenhuma menção ao testemunho flaviano, apesar dele dedicar muito tempo do seu trabalho a Josefo. Teófilo, lá do ano 180, não fala nada.
Irineu, que foi quem compilou os 4 evangelhos, não fala nada. Clemente de Alexandria, o pai Clemente, não fala nada. Orígenes, vou mostrar ali o testemunho de Orígenes. Hipólito, não fala nada. Minúcio Félix, não fala nada. E Anatólio, não fala nada. Orígenes, que viveu ali no ano 254, conhecia o trabalho de Flávio Josefo. Olha o que Orígenes diz, ó. Tamanha era a reputação de Tiago, que segundo Orígenes era o Tiago, irmão de Jesus, entre as pessoas consideradas justas, que Flávio Josefo, ó, de quem que Orígenes está falando? Flávio Josefo. Então Orígenes conhecia o trabalho de Flávio Josefo, que escreveu Antiguidade dos Judeus. Então Orígenes estava em mãos com o livro Antiguidade dos Judeus, esse mesmo livro aqui, ó, que tem a citação de que Jesus era o Cristo. Então vão observando. Orígenes, lá no ano 250 e pouco, em 20 livros, quando ansiava por apresentar a causa pelo qual o povo teria sofrido grandes infortúnios, que até mesmo o templo fora destruído. Aqui eu acho que é templo, tá? Acho que aqui é um erro do artigo que eu copiei. Afirma que essas coisas aconteceram com eles de acordo com a ira de Deus em consequência das coisas que ele se atreveram a fazer contra Tiago, o irmão de Jesus, que é chamado Cristo. Tá? Então aqui Orígenes está citando isso daqui da obra de Josefo. E o que é fantástico nisso é que, apesar de não aceitar Jesus como Cristo, preste atenção, apesar de não aceitar Jesus como Cristo, quem? Flávio Josefo, ele deu o testemunho da justiça de Tiago. Então aqui Orígenes, que tinha o trabalho de Josefo, o livro Antiguidades, ele falou que Josefo não aceitou Jesus como Cristo, mas aí 2 séculos depois surge Eusébio de Cesareia dizendo que Jesus era o Cristo, dizendo que Josefo disse. E aí, como é que fica? E nenhum desses outros aqui, pais da igreja, perceberam isso. Só Eusébio lá no século IV, 200 anos depois. Então Orígenes diz uma coisa e 2 séculos depois surge Eusébio com o testemunho flaviano. Contudo, ainda que tal citação de Josefo possa ser tomada com algumas ressalvas, é importante lembrar que uma versão árabe desse mesmo texto de Josefo, no mesmo trecho, embora tenha as partes mais criticadas ausentes, como essa daí, por exemplo, de ele era o Cristo, ela apresenta aspectos interessantes sobre Cristo. Ok, essa aqui é a versão árabe do testemunho flaviano. Naquela época havia um homem sábio chamado Jesus. E aqui não diz que ele era o Cristo. Ele até menciona aqui, ó, talvez ele fosse o Messias. Então, após apresentar essa versão do texto de Josefo, em outro livro, Geisler, que é um dos especialistas que analisou bastante o testemunho flaviano, ele explica a sua preferência por essa leitura aqui. Ele fala que existe uma versão dessa citação, na qual Josefo afirma que Jesus era o Messias, mas a maioria dos estudiosos acredita que os cristãos mudaram a citação para que fosse lida dessa maneira. De acordo com Orígenes, que nem eu mostrei ali em cima, do século II, Josefo não era cristão. Orígenes foi bem claro a dizer aqui, ó, não aceitar Jesus como Cristo. Então Josefo não era cristão. Deste modo é improvável que ele pudesse afirmar que Jesus era o Cristo, o Messias, como nós temos hoje no testemunho flaviano. A visão que citamos aqui vem de um texto árabe que acredita-se que não foi corrompido. Diante dessas informações, devemos ainda lembrar os leitores que a credibilidade de Josefo como historiador já foi colocada à prova diversas vezes. Em um provocativo livro chamado Jesus e Javé, o judeu ateu Harold Bloom, logo de início ele apresenta a sua visão acerca de Cristo e Josefo. Não há fatos comprovados acerca de Jesus de Nazaré. É o mesmo que eu já falei naquela série de vídeos. Os poucos fatos que constam na obra de Josefo, fonte da qual todos os estudiosos dependem, são suspeitos, pois o historiador era José ben Matias, Yosef ben Matitiahu, um dos líderes da rebelião judaica, que salvou a própria pele, prestem atenção, por ter bajulado os imperadores da dinastia flaviana, Vespasiano, Tito e Domício, sendo Vespasiano o pai de Tito e Domício, para quem não sabe. Depois que o indivíduo proclama Vespasiano como Messias, porque para quem não sabe, Flávio Josefo proclamou sim Vespasiano como Messias, eu até mostrei isso naquela série de vídeos Cristos antes de Cristo, e está no e-book que eu estou disponibilizando para quem quiser, tá gratuitamente. Josefo falou, Vespasiano é o Messias, é ele que vai vir sobre as nuvens trazer juízo sobre Jerusalém. Ele foi proclamado imperador em solo judaico. Então, ninguém mais deve acreditar que tal pessoa escreve a respeito do seu povo. O que esse judeu aqui, Harold Bloom, está falando? Que o mesmo homem que supostamente disse que Jesus era o Cristo, ele também disse que Vespasiano era o Cristo. Aqui, ó, Vespasiano, o Messias.
Então, se eu for tomar ali o testemunho flaviano como uma prova de historicidade de Jesus, ou levar em consideração que Joséfo tinha razão, eu também teria que considerar que Joséfo tinha razão ao dizer que Vespasiano era o Messias. E aí? Então ele não tem credibilidade. Joséfo agia por interesse, para bajular os imperadores romanos. Joséfo, mentiroso inveterado, assistiu tranquilamente à captura de Jerusalém. Houve até um suicídio coletivo lá, onde um matou o outro lá na época. A destruição do templo e a matança dos habitantes. Aqui está a referência, está aqui, vivem pedindo. A citação em que Orígenes se apoia não é o testemunho flaviano, porque não existia. Aquilo que Orígenes falou aqui de Joséfo, que eu falei que ele não aceitou Jesus, mas ele fala de um Tiago, irmão de um outro Cristo, é uma outra citação, essa daqui, ó. É uma segunda passagem de Joséfo, que também é usada para defender o Jesus histórico. Essa aqui é Antiguidades, ó. Eu não vou ler tudo, mas ele fala que de Festus estava morto e Albino estava viajando, e trouxe diante dele o irmão de Jesus, que era chamado Cristo. Essa aqui é a citação que Orígenes está falando, antes de Eusébio, lá no século II, cujo nome era Tiago. E foi essa citação aqui que Orígenes utilizou, também para fazer uma defesa da existência histórica de Cristo, já lá no segundo século, que já estava sendo contestado. Só que qual é o problema aqui? Joséfo descreve um episódio ocorrido por volta de 62, tá? Em que alegadamente figura um Tiago, irmão de Jesus. Esta passagem dá apenas importância à demissão de Ananias, do cargo de sumo sacerdote, por ter executado um grupo de homens sem ter recorrido à autoridade romana. De Joséfo nós ficamos a saber muito sobre Festus, Albinos e Ananias, mas nada sobre esse Tiago, irmão de um tal de Jesus chamado Cristo. Ficamos a saber apenas que ele foi acusado de algumas infrações e que ele foi apedrejado junto com os outros homens. Como Joséfo não descreveu inevocadamente esse Tiago, nem os outros homens que foram apedrejados, estes poderiam ser qualquer um, porque esse nome aqui, Tiago, que em hebraico é Yaakov, era um nome muito comum na época. Até Jesus tinha 2 Tiagos, né, como apóstolo. Esse Tiago não era necessariamente o irmão de Jesus Nazareno, referido em Marcos 6. A expressão, o que era chamado Cristo, é com certeza, segundo esses exames, uma inserção posterior. Porque se Joséfo tivesse utilizado essa expressão, que nem eu falei ali, a mesma que ele usou para Vespasiano, ele teria desenvolvido sobre o fato de chamarem Cristo esse irmão de Tiago. Ou então teria se convertido ao cristianismo. Mas Joséfo não fez nenhuma coisa nem outra. E o nome Jesus, que eu já mostrei naquela série imensa de vídeos, era muito comum naquela época. Só Joséfo cita 19 Jesus. O mais provável é que esse Tiago seria o irmão de Jesus, filho de Damneus, que acabou por ser escolhido sumo sacerdote assim que esse grave incidente foi removido pelo governador Albinos e pelo rei Agripa. Então esse Tiago que Jesus está citando, que Orígenes fez uso e hoje os cristãos fazem uso, é mais provável que fosse esse filho de Damneus, tá? E não o Jesus da Bíblia, tá? E só para finalizar aqui o vídeo, Joséfo também mencionou João Batista, mas isso aqui é autêntico. Ninguém contesta isso daqui, já passou por exames e todo mundo sabe que é verdade, que Joséfo mencionou. Eu não vou ler aqui para não ficar mais comprido o vídeo, mas quem quiser procura em Antiguidades Judaicas, livro 1518, 5,2, onde ele fala de um João chamado o Batista, que batizava para purificação, e foi preso e executado por Herodes. Tem algumas variantes da narrativa de Joséfo da Bíblia, né? Joséfo fala que João batizava não para o perdão dos pecados, mas para a purificação, o que contradiz os evangelhos, conforme você pode ver lá em Marcos 1,4. Aqui fala que Herodes mandou matar João com medo dele ser um agitador, né, que pudesse causar tumulto. Não o que diz a Bíblia, né, que fala que João Batista foi executado por Herodes a pedido lá de Herodíade, né, que pediu a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Mas apesar dessas diferenças entre os evangelhos e a citação de Joséfo, o João Batista é autêntico a descrição de Joséfo, então com certeza houve um João Batista histórico, até porque na patrística temos também referência de João Batista, tá? Os seguidores de João Batista, inclusive, eu já mostrei isso aqui em vídeo, eles diziam que ele era o Messias, e isso lá no 1º século. Então nós sabemos que João Batista é um personagem que realmente existiu, tanto que esses seguidores dele originaram a seita dos Mandeus, que existe até hoje, tá? Quem quiser pode pesquisar aí sobre os Mandeus na internet. Não obstante essas diferenças sutis, nós podemos dizer que o relato de Joséfo sobre João Batista é genuíno e coincide um pouco sim com o dos evangelhos. Já o testemunho flaviano, que seria aquela citação da onde todos os historiadores dependem, coincide com os evangelhos, mas não tem nada de genuíno, nem exame grafológico, não tem contexto, não é
não bate com o que o Joséfo diria, que ele era chamado Cristo, enfim, não tem nada a ver. Essa citação já admitidamente uma declaração posterior da igreja. Até porque se Joséfo tivesse falado que Jesus era o Cristo, tanto Orígenes aqui, ó, ou esses outros pais da igreja, teriam feito uso dela, porque todos eles estavam fazendo um combate para provar que Jesus existia. Ok? Em um próximo vídeo, não sei se vai ser o próximo ou eu vou fazendo mais aleatório, nós vamos falar agora sobre outros historiadores, Tácito, Suetônio, Plínio Jovem, Filo de Alexandria, dentre outros. Até esses aqui, ó, Clemente, Orígenes, todos eles, tá bom? Paz a todos.